Salve, torcedor tricolor! Esse é o canal São Paulo Futebol Clube Notícias. Passando aqui para dar uma péssima notícia. Na minha opinião, a pior notícia do ano. Caleri rompeu os ligamentos do joelho e deve ficar de 6 a 8 meses em recuperação. Ou seja, o nosso atacante está fora da temporada 2025, praticamente. Caleri, que saiu andando de campo, fez os exames na tarde de hoje e teve essa péssima notícia. Enfim, nada tão ruim que não possa piorar. Agora, fique com as análises da mídia tradicional. Lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, venha fazer parte da família São Paulo Futebol Clube Notícias e tamo junto. Mas vamos falar primeiro sobre o Caleri, né? O Arnaldo, queria começar com você, depois o Renan. Muita gente vinha criticando o Caleri pelo desempenho nos últimos jogos, né? E até pedindo a entrada do André Silva, enfim. Do Rian. Do Rian, né? Mas, enfim, o André Silva hoje é artilheiro do time, do ano até, tem 6 gols. Mas qual que é o tamanho dessa lesão do Caleri, sabendo o tamanho que ele tem dentro do elenco, mas também sabendo que o André Silva talvez seja uma peça de reposição que dentro do campo ali talvez consiga suprir. Qual que é o tamanho dessa perda do Caleri? Enorme. Eu posso também fazer a mesma associação sobre essa histeria que assolou a torcida do São Paulo e boa parte da mídia que cobre o São Paulo em relação ao São Paulo esse ano, muito concentrada no Zubeldia, mas também em alguns atletas fundamentais como o Caleri. A histeria desse ano chegou a tal ponto, Éder, que tem gente que torce para o São Paulo perder, para o técnico cair, e tem gente que torce para o jogador se machucar, porque está cansado. Tem gente torcendo para o Luciano. Por que não foi o Luciano? Né? Essa é uma maluquice, né? Esse ano do São Paulo me surpreende, de fato, não pela dificuldade, porque eu já tinha me tocado que seria bem difícil desde o ano passado, desde a formação do elenco desse ano, e desde as constatações que essa equipe ia ter uma média de idade alta, um elenco curto, e qualquer lesão que aconteça seja de difícil reposição, né? A perda do Caleri, ela só começa a ser sentida agora, quando você perceber que você não pode ter ele como opção na próxima partida, nem na próxima, nem na outra, nem na seguinte, nem no Brasileiro, nem na Libertadores, nem na Copa do Brasil, só o ano que vem. Aí algumas pessoas começam a cair a ficha. As pessoas que queriam o Rian no lugar do Caleri falam, putz, o Rian era para ser a terceira opção do elenco do São Paulo, assim como o Matheus, assim como o Lucas Ferreira, como a gente falava aqui. Agora, muitos deles são as primeiras opções, porque você não tem o principal jogador. O Caleri é um jogador, eu acho que de partidas grandes, de jogos internacionais, com perfil da Libertadores, com uma característica que o André e o Rian não têm, né, de característica física, de briga, e que facilita o jogo dos companheiros em volta. E um jogo defensivo muito importante que os outros não têm, e aí vai estar a briga depois, a gente vai falar da briga depois do jogo. A bola aérea defensiva do Caleri é muito boa, a do André não é, a do Rian inexiste. Então, ele é um jogador, e ele era o capitão do time nessa temporada, né? Que perdeu o São Paulo Rafinha, que perdeu o São Paulo Luiz Gustavo, e que no campo você percebe, antes que tudo, como o Renan falou, seja direcionado ao técnico, que o São Paulo não tem no time hoje jogadores capazes de se imporem durante os jogos de futebol. Manter resultado também é isso. Se impor também é isso, né? Cabe ao jogador só. O técnico não joga. O técnico só substitui. A minha questão é a seguinte. Quanto mais você perde jogadores fundamentais, menos você tem a capacidade de controle dos jogos, dos nervos, das circunstâncias e tudo mais. Então o Caleri fará uma falta gigantesca, assim como o Luiz Gustavo já está fazendo, num elenco que está ficando de uma
de uma limitação assim clara. E aí, né, nós temos que lembrar que por trás de tudo isso existe um plano de readequação financeira do clube. E quando você imagina que o São Paulo vai cumprir esse plano, significa que ele dificilmente vai repor o Caleri, ou vai repor o Luiz Gustavo, ou vai ter que escolher uma coisa ou outra. Mais ou menos como foi a última janela, né? Porque o São Paulo não tinha lateral esquerdo e não tinha volante. E já tinha decidido enxugar o orçamento. E aí, na última hora, tentou 2 empréstimos meio amalucados do Jamal Lewis e do Santilon para as posições carentes. Já tarde demais, né? Então, acho que o Caleri faz muita falta em diversos aspectos, não só no aspecto do campo, mas no aspecto também da liderança, do caráter, do perfil brigador, que esse time tem, ainda se mantém com esse perfil. O Gustavo Felipe mandou um superchat aqui falando: o São Paulo vai precisar da Superbet para trazer a reposição. A gente estava falando de ter que escolher, porque nesse momento o São Paulo está em readequação financeira, né? Não é momento para ir lá no mercado agora, pegar um medalhão e repor o Caleri. Ô, Éder, só você que entrevistou, só pegar o gancho antes do Renan opine, porque ele ainda tem a questão do jogador, né, que se lesiona gravemente, dos companheiros do jogador. Acho que ele tem mais propriedade, como sempre, para falar. O negócio, eu lembro da última, você entrevistou, né, o CEO da Superbet, depois do Oscar, a Superbet, lá antes de renovar, fez um evento, não sei o que, vem aí mais um craque, disputou a Copa do Mundo, aí todo mundo vai vir qual jogador? Jogou na França, começa com essa, aí veio o Cafu como embaixador. O Cafu não joga mais futebol, o Cafu é uma figura ilibada, excelente, mas a segunda contratação da Superbet foi o Cafu. Ele não foi exatamente um jogador de futebol, como o embaixador da marca e tudo mais. Eles deram uma surfada na questão do Dybala para falar que vinha um campeão do mundo, né? Isso, exatamente. E aí a torcida do São Paulo achou que era o Dybala e, na verdade, era o Cafu e não era o São Paulo. Ô, Renan, falando assim, como é que é pro vestiário perder um cara do tamanho do Caleri, como o Arnaldo falou, o capitão do time nesse ano, e um cara que segurava muita bronca ali, né? Como é que é o fator anímico, além do que eu quero que você fale da questão tática, como é que é perder o Caleri pro vestiário? É complicado pra caramba, né? Porque ele exerce uma liderança pelo exemplo, né? Como eu gosto de falar, ele é um líder de exemplo. Não de falar, mas de fazer. É um cara profissional, correto demais, né? Que não vivia uma boa fase. Mas o tempo que ele ficou em campo ontem, eu até achei que ele fez um bom jogo, conseguiu segurar a bola. A característica que o Arnaldo descreveu dele agora, eu achei que ele conseguiu fazer no jogo de ontem, inclusive com uma finalização em gol. Né? Então eu achei que ele estava fazendo um bom jogo e estava torcendo muito para essa recuperação dele, né? Essa recuperação de anímico. Você vê ele nos jogos que eu tive no Morumbi, meio cabisbaixo, sabe? E eu estava sentindo que poderia ser o momento do ressurgimento aí do Caleri, e vem uma lesão dessa. Você passou uma informação aí, Éder, de mínimo de 6 meses. Se eu não me engano, se eu não tiver, eu machuquei, eu já tive a mesma lesão que o Caleri, e quando ele caiu e quando o médico entrou, o movimento que o médico fez no joelho dele, que a gente chama de gaveta, né, já era claro. E depois, quando ele foi ali para a linha lateral e fez alguns outros testes, que é muito claro de quem sentiu esse tipo de lesão lá dentro do joelho, né? Então, ali eu já até falei aqui, acho que ele LCA, infelizmente. Ele tentou voltar, ainda eu falei, não, me equivoquei, mas depois ele já pediu para sair. Então, foi muito claro. E assim, na minha época eram 6 meses. Hoje eu acho que o protocolo são 8 meses, mínimo de 8 meses, após a cirurgia. Na minha época, que já fazem, quando eu machuquei, já faz uns 13, 14 anos, eram 6 meses o protocolo. Acho que agora mudou. Portanto, praticamente esse ano, dificilmente o Caleri volte a atuar, né? Infelizmente, é isso. E na questão do vestiário, eu lembro quando o Grafite machucou, né, ali nas quartas, se eu não me engano, oitavas de final da Libertadores, quartas de final da Libertadores, que daí chega o Amoroso. Eu lembro que eles abriram o joelho do Grafite sem a certeza que era LCA. Para eles era um problema de menisco, que ele ficaria um mês parado só, né?
E daí, quando eles abrem o joelho, vê o LCA, e daí fazem a cirurgia toda, e para avisar o cara depois que ele vai ficar 6, 7, 8 meses parado, né? E eu lembro que foi, pra gente isso foi muito pesado, que a gente entrava ali e via sempre o grafite, pô, o cara sempre alegre, brincalhão, brincava muito com a gente, brincava muito com o Fabão, um cara muito triste, o cara chorando toda hora, e porque é uma lesão que a recuperação é muito dolorosa, é uma dor insuportável, o cara chora sem querer, entendeu? E isso aí afeta o vestiário, afeta o seu companheiro, aquela dor passa para você, sabe? Afeta de uma forma, assim, é muito grande, principalmente se tratando de um cara com a representatividade que o Caleri tem para o time, para a instituição, estou querendo dizer, e para os mais jovens, como exemplo, né? Então, eu acho que vai ser uma ausência aí para esse ano bem sentida em diversos aspectos.